Certinho. Boa noite, pessoal. Nós demos sequência à aula do Atos dos Apóstolos, né? História da Igreja. Para quem não esteve aqui, nós temos um resumo, pegamos um pequeno resumo do Gênesis e o começo do Atos dos Apóstolos, né? Então ali o Pentecostes, a eleição de São Matias, mas não passamos muito disso. Foi mais uma contextualização. Não sei se eu frisei na última aula, vou frisar o material que eu estou utilizando. Tem um material maior, melhor, eu estou usando um material simples, que é o caderno de estudo bíblico do professor Scott Hahn, doutor Scott Hahn. Então ele tem um a cada livro das Sagradas Escrituras, e eu estou usando esse aqui do Atos dos Apóstolos. Então, se alguém quiser acompanhar como a gente está fazendo, esse é um livro muito bom, muito simples, de fácil entendimento. A tradução que eu estou utilizando é de Jerusalém. Tradução muito boa, todo mundo conhece, mais tradicional, né? E, claro, o Catecismo de São Pio X como apoio doutrinal. Então, nós paramos ali no capítulo 4, por volta do versículo 23. Então, nessa passagem, os discípulos, Pedro e João, eles voltam do Sinédrio. Na passagem anterior, eles estavam no Sinédrio, teve uma discussão com os sumos sacerdotes, e os sumos sacerdotes queriam prender eles, queriam matar eles. Eles não tinham a jurisdição para matar, somente os romanos tinham essa jurisdição, mas por conta da pressão popular, o povo gostava muito de Pedro e João. O Sinédrio preferiu não vamos prender eles por hora, porque o povo pode se revoltar e vai ser um problema. Porque houve aquela primeira conversão, né, a pregação de Pedro, o querigma de Pedro, onde tiveram 3.000 convertidos. Não, a princípio foram 2.000 convertidos, né? Mas depois houve uma pregação posterior, que foi Pedro e João, que converteu 5.000. Então já tinham 7.000 na comunidade de Jerusalém. É muita gente, para poucas semanas. E depois de ter esses 5.000, 7.000, o Sinédrio não quis se envolver, a não ser que fosse um risco muito grande para eles. Então eles vão continuar ali com aquela pregação. E depois eles vão voltar à comunidade. Eles voltando à comunidade, eles vão falar tudo o que aconteceu ali. Tudo que os anciãos, que os sumos sacerdotes falaram para eles. E até eu vou ler a passagem para vocês, que é interessante. No Atos dos Apóstolos 4, 23 e 31. Uma citação dela vai fazer referência a um salmo do rei Davi, que é profético. Leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhes disseram os chefes, os sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, todos juntos levaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo. Porque esta arrogância entre as nações e esses vãos projetos entre os povos. Os reis da terra apresentarão-se e os governantes se coligarão de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, isso aqui é no Atos dos Apóstolos, né, que ele vai citar o rei Davi nos Salmos. É uma profecia que naquela época do rei Davi já estava acontecendo, ou seja, os reis, todos os poderosos estavam contra o povo de Deus. Naquela época ainda eram os hebreus, né? Então, estavam contra. E o rei Davi vai colocar isso nos seus Salmos, né? Mas a gente sabe que tudo no Antigo Testamento reflete no Novo Testamento, né? É uma profecia. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai narrar o que aconteceu com o Nosso Senhor. O Nosso Senhor, de fato, foi perseguido pelos príncipes, pelos reis, pelos poderosos. Então ele foi perseguido primeiro pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos, que entregaram ele para as autoridades romanas, né? E aí fizeram o trabalho, executaram o Nosso Senhor. Então isso aqui vai continuar após a morte do Senhor, após a ressurreição dele. Isso é interessante, porque essa profecia se refere claramente: os governantes se coligarão de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor aqui fala Deus Pai, o seu ungido
é Deus Filho, que recebeu o batismo de São João Batista. Mas aqui não fala dos seus discípulos, que é estranho, não é? Mas está sendo citado aqui no Atos dos Apóstolos como a perseguição a eles. Então isso faz a gente refletir uma passagem que vai vir mais um pouco para frente, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu para São Paulo na sua conversão, ele não disse: Saulo, Saulo, por que persegue os meus? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nesse ponto aqui a gente tem aquela lembrança de que a igreja, as pessoas que já eram igreja, não é uma comunidade aleatória que foi depois, isso aqui já é a igreja católica, as pessoas já são igreja católica. A igreja católica é o próprio Cristo. Então nós que estamos em estado de graça, fazemos parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Claro que a gente não pode confundir substâncias, né? Porque senão a gente vai cair naquela heresia que fala que as pessoas, que nós também somos deuses, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós também temos heresia. As consequências disso são nefastas. Nós não somos deuses, mas nós fazemos parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo quando em estado de graça. Então, essa profecia que se referia a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seria perseguido pelos príncipes, se reflete em nós e neste povo específico, que é a comunidade de Jerusalém ali logo no começo. Então, dessa forma, eles vão elucidando, né, citando isso. O autor, São Lucas, deixa isso muito claro. E a igreja estava ali, né, em Jerusalém. E quando chega essa notícia que o Sinédrio estava perseguindo eles, e é dita essa profecia, eles desatinam a rezar com muita intensidade. E aí a gente fica pensando, tá, eles foram rezar, mas qual foi a intenção deles, né? Isso não é explícito no livro. Então a gente tem que fazer um pouquinho de exegese. Que é o quê? Eles não rezaram para que a perseguição fosse embora, porque não fazia sentido. Porque é dito, né, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 40, que o discípulo não é melhor que seu Senhor. Se o Senhor foi perseguido, como que a gente não vai ser? Então eles não vão fazer uma oração: não, Senhor, alivia o nosso fardo, tira isso da gente, que nós não sejamos perseguidos. Não, essa não é a oração. A oração que é feita ali é uma oração que o Senhor nos dá forças, para que nós não traiamos o Senhor. Então o que eles estão fazendo naquele momento de oração ali é basicamente pedir o Espírito Santo para que ajude eles no martírio. Porque o martírio eles já têm em vista, né? Assim, nessa igreja primitiva é uma realidade que eles sabiam que ia acontecer. Então ali, os mais fiéis sabiam que ia ser mártires, né? Tanto que pouco tempo depois, Santo Estevão seria o proto-mártir, né? Importância tremenda na igreja, vai influenciar muito na conversão de São Paulo. Mas ali eles já sabiam que o destino dele era mártires, né? E depois dos que faz comentário, a patrística, ele não é bem um pai da igreja, mas é um filósofo, um teólogo, um tertuliano, vai dizer o seguinte: o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Que é perfeito, porque se a gente conhece pelo menos o básico da história do Império Romano, foi assim que foi a conversão do Império Romano. As pessoas, pelo nível que era, né? Os que eram hereges, né, que eram os cristãos, éramos colocados no Coliseu. E assim, eram jogados leões e feras para matar os cristãos mesmo. E o povo assistia, sabe? Como várias famílias assim, as famílias hoje. Vamos assistir futebol no final de semana, vamos no shopping. Então era o programa assim, vamos assistir os cristãos morrerem. Então eles viam ali a felicidade dos cristãos morrendo, né? Poxa, eu tô indo pro céu. Citando o cristeiro José Sanches Ladrillo, não tem forma mais fácil de ir para o céu, né? Então os cristãos ficavam muito felizes. Então assim, aquilo já estava na mente deles, o martírio. Então eles pediam ali a força de Nosso Senhor, para que eles conseguissem de fato exercer aquilo que era pedido deles. Então não confundamos, quando a gente for ler essa passagem, pensar que eles estão pedindo para fugir da tentação, que a tentação passe. Não é isso, porque isso não é isso que a gente tem que fazer também, né? A gente não tem que pedir que passe, a gente tem que pedir forças para que nós continuamos. Aí, mais seguinte, vai especificar um pouquinho sobre a comunhão que eles viviam ali, né?
tudo que eles tinham era em comum. Tudo. Então, assim, a comida que tinha lá não era de um, era de todos. Acontecia o seguinte, que para as pessoas entrarem na comunidade, a maioria fazia o quê? Largava suas coisas, vendia e dava dinheiro para os apóstolos. Então, eles tinham uma confiança nos apóstolos cega. Esses caras estavam com o meu Senhor. Então, por que eu não vou confiar neles, né? Então, eles tinham uma confiança cega nos apóstolos. Então, eles davam dinheiro para eles e a Escritura relata que nada, nunca faltou. Então, nunca faltou nada para eles, né? Então, assim, tinha as pessoas... Existia a opção de que eles não doassem as coisas, né? Que eles continuassem com os bens deles, mas participassem ali. Mas não era uma opção muito adotada, né? Mas de toda forma havia essa opção. Mas a maioria, aqui vai dizer, né, o livro do Scott Hahn, que era um altruísmo heróico. Que assim, pessoas com muitas posses iam lá, vendiam tudo, dava tudo ali para os apóstolos, cuida. Sabe? Então isso aqui é até uma alusão que a gente faz ao dízimo, né? Que a gente não é tão radical quanto eles, mas que eles largavam tudo e davam para a igreja e falavam: eu confio no que vocês vão fazer, é isso aí. Claro que são realidades diferentes, né? Porque a igreja não vai bancar a gente se a gente fizer tudo para ela, né? Mas é uma análise, né? Que se faz. Então ali também vai aparecer, pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, vai aparecer sobre Barnabé. Barnabé talvez não seja um nome tão conhecido assim das Escrituras, né? São Barnabé. Ele recebe o nome de filho da consolação. Ele era um levita, ou seja, ele era descendente da tribo sacerdotal de Levi. E ele já é destacado nesse ponto. Ele vai ser muito importante mais para frente, porque ele vai ser um missionário companheiro de São Paulo. Então ele vai sempre estar junto com São Paulo ali, vai pregar junto com ele. Então quando São Paulo vai para Gálatas, ele vai junto, ele vai estar sempre ao lado de São Paulo, né? Exceto, depois também vai ser narrado aqui, a partir do capítulo 15, aí vai narrar a separação deles, aonde São Barnabé vai ficar no Chipre, que é de onde ele era mesmo. Então ele vai ficar... o Chipre é uma ilha, deixa eu pensar o tamanho aqui, pouca coisa maior que o Distrito Federal, assim, talvez seja uns 3 Distritos Federal ali. Fica ao oeste de Israel, uma pequena ilha ali, um pouco abaixo da Grécia, ao sul da Grécia, né? Então ele vai ficar ali. E ali ele vai evangelizar aquele povo e, claro, ele vai ser martirizado, os judeus vão matar ele também, né? Mas isso é mais pra frente, conforme a gente for avançando no Atos dos Apóstolos, vai ter um pouquinho de mais detalhes sobre São Barnabé, né? Isso foi só uma citação que apareceu dele aqui e eu completei colocando que ele foi martirizado, né? E seguindo aqui, vai ter um caso muito peculiar. É um caso assim que dá pra gente pensar bastante, né? Refletir bastante. Que é o caso de Ananias e de Safira. Ananias e Safira, eles foram duas pessoas assim que tinham fé. Eles tinham fé, mas eles eram muito apegados ao mundo, né? As coisas boas do mundo, assim, coisas boas no sentido que eu quero dizer, os prazeres. Então, assim, eles tinham muito o pé no mundo, sabe? Tem um ditado popular que fala assim, que é o cristão Raimundo, que é um pé na igreja, um pé no mundo. Era esse estilo eles. Então, eu vou ler a narração que eu escrevi aqui, rapidão. Nesse início de capítulo, vemos um casal que deseja entrar para a comunidade e viver como vivem os irmãos. São estes Ananias e Safira. Eles venderam sua propriedade, mas Ananias, com conhecimento de sua mulher, guardou uma parcela e só deu uma parte aos pés dos apóstolos. Logo que Ananias apresenta seu dinheiro, Pedro lhe diz: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que minta ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade. Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pôde passar tal coisa por sua cabeça?
não é para homem que mentistes, mas a Deus. E assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto. Se incomodando com a demora, logo Safira, mulher de Ananias, foi atrás de seu marido. Encontrando São Pedro, este a perguntou: foi por esta quantia que vendeste a propriedade? Referindo à quantia mentirosa, que Ananias tinha dado a informação. E ela responde de maneira afirmativa. Em seguida, Pedro diz a ela: porque combinastes pôr à prova o Espírito Santo. Olha os pés que enterram seu marido. Estão à porta para levar a ti também. No mesmo instante, ela caiu e morreu. Então, isso aqui faz um contraste. Essa estratégia de Ananias e de Safira faz um contraste muito grande com o espírito caridoso que havia ali na comunidade. Porque, como eu citei agora há pouco, na comunidade as pessoas se desfaziam de bens, de muitos bens, assim, de muito dinheiro, e acabavam vivendo ali numa coisa muito simples, sabe? Eles não passavam necessidade, mas é algo muito simples. Quando você vê tão simples que a gente olha para a vida de São Francisco. São Francisco se inspirou neles, nessa comunidade. Então você vê o nível, talvez a gente tenha mais a cabeça a vida de São Francisco, Santo Antônio, que aquela vida miserável, Eles se inspiraram nessas pessoas, Então, é uma coisa assim, é muito heróico aquilo. E eles não, o que eles querem? Então, vamos dar uma parte e o resto a gente vai guardar pra gente. Mas tinha um problema nisso, Porque São Pedro fala, se permanecesse o teu, não teria esse problema. Mas o que isso quer dizer? E fica implícito, isso também não está explícito na escritura, um pouquinho de exegese do autor Scott Hahn. Que ele vai dizer o quê? Que não era obrigatório isso, deles darem todo o dinheiro. Então eles poderiam, pela fala de São Pedro, é isso que diz o Scott Hahn, que eles poderiam continuar com tudo e viver ali com eles. Ou somente falar, não, de fato, eu vou dar essa parte, mas eu vou manter essa, e eu vou viver aqui com vocês. Então havia essas possibilidades. Mas tinha uma coisa neles que tem muitos de nós, que é a vaidade. Então o que eles queriam? Além de eles querem ficar com o dinheiro, que é a ganância, eles queriam parecer que eles estavam dando tudo. Porque eles tinham aquele desejo, eu quero ficar com o dinheiro, mas paciência, mas eu quero sair bonito. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar esse dinheiro aqui e dizer que é meu tudo. Então eles querem parecer, eu sou caridoso, sabe? Exprimir uma virtude que não existe ali neles. Então isso vai ser algo que, São Pedro aqui, a gente tem que entender que São Pedro, nesse ponto, ele não é mais aquele menino que a gente leu no Evangelho. Não é mais aquele cara bravo que se estourava com qualquer um. Não é mais aquele rapaz que negou nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais essa pessoa. Ele não é o cara que cortou a orelha do soldado. São Pedro, nesse ponto, aqui já foi Pentecostes. Já foi, depois da oração que eles fizeram ali também, já foi com um segundo Pentecostes também. Então, assim, São Pedro estava muito ungido, assim, ele estava, para usar a linguagem teresiana, que acho que aqui em Cuiabá a gente é bem acostumado com ela, ele estava na sétima morada, se estivesse além, ele estava além, porque era uma santidade muito grande. Então aquilo ali, ele sabia que eles não estavam falando a verdade, igual o Padre Pio sabia. Então pronto, aí você vê que ele não teve conversa com ele, A mentira, pronto, caiu morto. Você tá prestando atenção aí, caiu morto na Ananias e Safira. Então, essas coisas foram muito chocantes, Mas tem alguns pontos aqui que é legal a gente pensar nisso, Porque é denotável que eles estavam apegados aos bens materiais. Entretanto, tem uma nuance aí, porque a gente percebe que havia fé neles. Por quê? Porque se não tem fé, eles não queriam entrar na comunidade. Por que eles entrariam, A gente percebe que tem uma fé neles. E acontece que em certo ponto da cabeça deles, eles queriam seguir o nosso Senhor, mas eles tinham aquele amor ao mundo.
Isso é uma coisa assim que eles não estavam totalmente desprendidos. Então, São João da Cruz vai falar na noite escura, né, quando a gente está totalmente desprendido, porque ali é um desprendimento total. Mas sim, os outros graus, né, de desprendimento. Mas eles estavam num grau muito difícil, então foi uma conversão para eles, parece que não foi uma conversão inteira. Eles viam a boa nova e falavam: nossa, isso é fantástico, mas eu tenho que abrir mão disso daqui? Então eu não quero. Então a gente percebe que tem uma nuance entre eles, né? Eles vão cair eles não vão ser quentes nem frios, né? Como diz a Escritura, eles vão ser mornos. Nosso Senhor vomita o morno. Então, assim, isso até me lembrou a frase da Santa Teresinha do Menino Jesus, né, do Pai da Igreja, que para ser santa eu quero tudo ou eu não quero nada. Então isso foi o que me remontou, né? Que eles ali tinham uma imperfeição no querer deles. Eles foram dar um passo maior que a perna e não deu certo. Então, se eles conseguissem manter a honestidade, mesmo, eu quero manter meus bens, tá bom. E não é um tá bom, né? Mas assim, era aceitável na comunidade ali. Mas eles quiseram mentir para sair por cima. Então foi uma situação aí que para eles não teve nem segunda chance, né? São Pedro não teve nem segunda chance para eles. E isso não condiz com a nossa santa religião, né? Então isso aqui vai refletir uma tentação que a gente tem hoje, né? Que a gente quer parecer os cristãos, aqueles bonitos, né? Bonitos no sentido assim, a gente quer parecer, aquele cara é virtuoso, aquela menina é virtuosa, é isso que a gente quer parecer, né? Mas às vezes a gente tem uma tentação muito perigosa de, tá bom, externamente eu pareço, externamente eu vivo, mas no meu coração eu não faço isso, né? Então, um dos exemplos que eu coloquei aqui, não estou achando na verdade, mas eu lembro de cabeça. Um rapaz que parece todo virtuoso, mas é viciado em, não sei, pornografia, masturbação. Uma moça que parece toda aquela virtuosa, se veste com maior pudor, mas mata os outros com a língua. Ou seja, chega lá, desce, fala, nossa, fala até o que não existe, sabe? Então, é aquelas aparências. Ou um casal, parece lindo o casal, você vê, está em segunda união, está vivendo ali na igreja, segunda união e vivendo que só um casal devia viver, né? Porque eles não são de verdade. Ou a gente pode ver outras coisas assim, né? Outro casal pode parecer muito devoto, muito bonito, mas usa preservativos que a igreja condena. Então, ou um casal de namorados ali que na igreja, é o exemplo de castidade na igreja, né? Chega na casa deles, acaba com aquele exemplo, né? Então, são alguns exemplos de tentações que a gente tem. E que esse exemplo de Ananias e de Safira, se a gente olhando de fora, a gente fala, esses caras são uns doidos, né? Esses pecadores aí. A gente começa a ver, sabe, são pecados que a gente pode cair. A gente pode fazer, nossa, eu realmente posso viver uma vida dupla, né? Mas eu não posso no sentido assim, de ser capaz de. Mas a gente não pode de verdade fazer isso, né? Porque isso vai acontecer igual eles. Porque eles morreram na hora, né? Mas o que a gente faz o que acontece quando a gente faz isso é que nossa alma morre. O que é a nossa alma morrer? Estilo figurado, né? A alma não morre. O que é ela morrer? Ela perder a amizade com Deus. Então é ali quando a gente entra, a gente sai do estado de graça. Então esse é um perigo que a gente tem, né? E aí, se a gente morrer, de fato, nossa carne morrer, se a gente ter refeito essa aliança, bom, o resultado não vai ser bom pra gente como não foi pra eles, né? Mas, dando sequência, vai ser citado no capítulo 5º, isso aqui já é o capítulo 5º, né? O começo dele, mas aqui um pouquinho mais adiante, que vai ser os milagres dos apóstolos, né? Nosso Senhor, Ele continuou a realizar milagres e prodígios, mas nesse tempo Ele os fazia pela mão dos apóstolos, né? Então assim, uma coisa, você vê os protestantes reclamando com a gente, né? Não, porque os seus santos fazem milagre. Eles falam tanto da Bíblia, né? Mas parece que eles não leem, porque isso é explícito aqui, que os milagres que os apóstolos faziam, que os apóstolos são santos,
Era tudo por Nosso Senhor. Então, tipo assim, é Nosso Senhor operando por eles. Então, isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Então, os protestantes que eles falam, não, porque vocês acreditam que os santos fazem milagres. Assim, ou é muita ignorância, ou é maldade mesmo, má fé, sabe? Porque se eles leem a Bíblia, eles sabem disso, né? Eles que pregam tanto essa leitura assim. Enfim. Então aqui Nosso Senhor ele vai continuar a realizar milagres pelas mãos dos apóstolos, principalmente se eles estão mais próximos dele, né? Que os apóstolos têm ali uma hierarquia. Nesse momento aqui, o principal, até a morte dele, o principal vai ser São Pedro. Também tem depois de São Pedro, São Tiago e São João. São Tiago Maior, que é São Tiago de Compostela, etc. Os dois não estão no mesmo nível. São Tiago e São João, e em cima vai ter São Pedro. São Tiago e São João, os filhos do trovão, né? Os filhos de Zebedeu, que nosso Senhor Jesus Cristo é a apelidade, filhos do trovão. Então, ali vai acontecer esses milagres, vão ficar acontecendo. Então, eles vão curar pessoas, vão fazer multidões. Acontecia tudo ali, as missas, nessa época já tinha as missas. Vai acontecer ali no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão é como se fosse uma capela lateral, sabe? Igual tem essas igrejas. Tem, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Na catedral tem a Capela do Santíssimo, né? É como se fosse uma capela lateral. Mas ali era mais separado, sabe? Tinham paredes, etc. Então o Pórtico de Salomão é como se fosse uma capela lateral do Templo de Jerusalém. Então ali eles rezavam a Santa Missa e pregavam. E é isso, aí que eles viviam a fé, né? Mas lá tinha uma abertura para fora. E aí as pessoas se aglomeravam ali. Era muita gente para procurar de milagres. Porque eles ouviam, né? A mesma coisa que aconteceu com o Nosso Senhor, né? Realizou um milagre com essa pessoa, realizou com essa. Então muita gente ia indo ali. E via gente de toda Jerusalém, mas não só Jerusalém, veio de cidades de fora, de países de fora, assim, que caminhava muito, não para conversar com os apóstolos, mas aqui diz que a gente vê a grandeza, a santidade de Pedro nesse momento, né? As pessoas vinham de outros países para conseguir pelo menos encostar na sombra de São Pedro. E aqui fala que as pessoas que encostavam na sombra de São Pedro se curaram, né? Então, assim, a santidade dele é uma coisa que a gente fica... não é comum, né? Não é uma santidade comum que a gente vê em qualquer santo aí, que a gente lê a história, né? Os apóstolos são outro nível. Acho que assim, depois da protodolia, que é de São José, né? Tinha que ter apóstolo dolia, porque os caras são muito bravos. São muito bons. Mas, enfim. E era isso, as pessoas se amontoavam ali em volta e Pedro ia realizando os milagres, né? Claro, Nosso Senhor por meio dele. E é incrível, assim, eles pegavam camas, macas e levavam ali, sabe? E aí vai usar muito aqui, no Atos dos Apóstolos, a expressão milagres e prodígios. Essa expressão, para quem tem um pouco mais de familiaridade com a Sagrada Escritura, vai lembrar que ela é muito usada no Êxodo. No Êxodo é muito usado isso. Por quê? Porque da mesma forma como Nosso Senhor, como o escritor vai utilizar aqui, ele vai usar só para os apóstolos isso, né? Os apóstolos, os discípulos, vai usar os milagres e prodígios, essa linguagem, que é muito usada com Moisés. Então há um paralelo aí, né? Porque nós vemos que Moisés foi um grande líder que no Antigo Testamento ele é um dos maiores, né? Claro, nós temos também o rei Davi, que é virtuosíssimo. Mas, assim, Moisés foi um dos maiores. Claro que no Antigo Testamento a gente tem uma visão muito turva da santidade, né? Porque a santidade mesmo não é que não existia, mas não era como é hoje. Então, assim, a gente vê, Moisés duvidou de Nosso Senhor, tanto que ele não pôde chegar à Terra Santa, né? Mas, assim, ele foi um grande líder. E a gente percebe essa expressão milagres e prodígios sendo atribuídas principalmente aos milagres que foram realizados por São Pedro. Bom, isso aqui em português para a gente parece que não faz muito sentido, né? Milagres e prodígios, a gente já vê isso em outros lugares, mas no original faz mais sentido, é uma expressão específica que é usada para os dois, tanto para Moisés, mas para São Pedro. Então há um paralelo aqui, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, de certa forma, é um novo Moisés, mas São Pedro também o é.
Porque como que Deus organizou tudo na Terra, né? Ele organizou como uma família. Então, no caso, Deus era pai, Adão era filho, Eva era esposa, então vieram os filhos de Adão, houveram os filhos de Adão, e assim foi. Isso é uma família. As sociedades também sempre foram assim. Ou seja, tem um rei. O rei é como se fosse o pai, a rainha é como se fosse a mãe. Então sempre foi assim, né? E o povo de Deus, eles vão ter os juízes, eles vão ter os profetas não, perdão, juízes, patriarcas e reis também, que vão sempre guiar os filhos de Deus como filhos, como é uma família, como deve ser toda a sociedade. Então São Pedro vai continuar com isso. A gente vai ter ali que nosso Senhor Jesus Cristo vai nomear Pedro como o chefe da igreja, né? Pedro, sobre esta pedra edificaria minha igreja. E ali Pedro vai ser ele. Então ele vai, aquela posição que Moisés foi um dos primeiros, né? Se a gente desconsiderar que depois da saída do Êxodo, do começo do Êxodo ali, foi Moisés, né? Então ele foi uma nova etapa totalmente para o povo judeu. E foi como eles começaram a crescer, depois do dilúvio, etc. E ele vai estar liderando aquele povo. Então ele vai ser um líder muito forte, que vai construir uma nova etapa da religião hebraica naquele ponto. E São Pedro vai ter esse mesmo papel, porque você construiu uma nova etapa. Então os dois vão realizar muitos milagres, muitos prodígios, muitos mesmo. E São Pedro vai ocupar essa posição de líder. Que claro que não vai ficar só ele, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu vou falar Deus no sentido geral, né? Mais especifica Deus Pai. Ele está fazendo uma nova aliança. Se ele está fazendo uma nova aliança, que vai ser uma sociedade perfeita, ele vai quebrar a lei natural que ele já fez? Não vai. Então ele não vai deixar essa nova aliança sem um pai, porque não tem como. É uma coisa absurda a gente pensar isso, sabe? Como assim, uma sociedade sem pais, imagina? Onde as crianças nascem e vivem livremente assim, sem um pai, porque o pai é aquele que direciona, é aquele que corrige, é aquele que sustenta. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez a organização, ele organizou o mundo desse jeito. O mundo é assim porque ele fez assim. Deus, no caso, o Senhor Jesus Cristo não. Deus fala em sua trindade. Mas, então, claro, que nessa nova etapa, nova aliança, deveria haver um pai. Nesse caso, fica o Papa. Ficou São Pedro, depois foi São Lino, depois foi indo até que nós temos Francisco, que é um pai. Então, nós vamos ver esses milagres muito equiparados, né? E várias comparações de Moisés a São Pedro, porque os dois fizeram papéis muito importantes e parecidos. Então, assim, Moisés vai tirar a gente do Egito, né? A gente não, os judeus. São Pedro vai expandir as coisas, né? Ele vai ser alguma coisa meio que diferente, vai ser meio que oposto, que ele vai levar a Roma aos outros, né? Então, é uma coisa muito a se prestar atenção, esse paralelo entre Simão Pedro e Moisés, né? Que o título vai ser dado ao bispo de Roma, que vai ser onde vai morrer São Pedro, né? Ele é uma cidade profética, né? Já tem assim, Roma é a cidade, é o centro do império, e vai acontecer providencialmente que São Pedro e São Paulo vão morrer ali. E ali, sendo a cátedra de Pedro, né? Vai prosseguir ali até os dias de hoje, né? Houve alguns episódios na história onde o Papa teve que morar em outros lugares, né? Por exemplo, na França, etc. Mas Roma é eterna. Então, assim, a gente pode ter certeza disso, que Roma é eterna. Mesmo que o Papa saia, eventualmente lá ele vai voltar, porque Roma é eterna. E a promessa foi sobre Roma, que é o túmulo de São Pedro. Então, é lá. E o bispo de Roma, que a partir do século VI foi conhecido como Papa, e é como nós conhecemos até hoje. Então, ali, o Pórtico de Salomão também é citado nessa parte, né? Que é onde eles se reuniam para que o Pedro celebrasse a Santa Missa e o povo assistisse. Então, ali, a gente já vai remontar a Santa Missa como... É ali que surgiu, né? A Santa Missa. A Santa Missa surgiu na Santa Ceia, mas a Santa Missa, assim, os padres, que no caso dos apóstolos eram
de certa forma, padres, né? Os padres são, de certa forma, descendentes dos apóstolos, né? Isso que eu quero dizer. Eles celebravam a missa, né? E ele começou a missa em Jerusalém, não, mas quando Pedro esteve em Roma, ele celebrou a missa que já era do rito romano. Então, assim, esse rito foi se desenvolvendo naturalmente, né? Então, se a gente pegar o missal do Papa João 23, é um missal que se desenvolveu naturalmente, desde a época de São Pedro, né? Aí depois, esse missal novo, não, ele foi inventado, né? Pelo Papa Paulo VI. Mas o missal do Papa João 23, ele foi desenvolvido naturalmente, desde essa missa de São Pedro. E é essa missa que era realizada ali no Pórtico de Salomão. E aconteceu uma coisa que deixava os pagãos curiosos, principalmente os judeus. Judeus e, em geral, os pagãos, mas os judeus ficavam muito perplexos com isso, que era a participação das mulheres no catolicismo. Porque como participava a mulher do judaísmo, ela ficava de fora, ela não entrava no templo. Então, assim, ela conseguia, quando ia ter o Shabá, né, que era... O Shabá foi uma prefiguração da Santa Missa, né, que tinha... Qual que é o nome daquele pãozinho? Eu esqueci. Não é o pão asa. No tempo antigamente tinha o maná, né, mas depois era o pão ázimo também, que eles tratavam no Shabá. Então elas organizavam o Shabá, que era no sábado, né, mas quem conduzia era sempre o homem da casa, e era isso, mas elas não podiam entrar no templo de forma nenhuma. E com o catolicismo isso vai acabar, né? Por quê? Porque elas vão conseguir entrar no templo e vai ser reconhecido no catolicismo que elas são pessoas igual aos homens, né? São pessoas, são portadoras de alma, têm que ser salvas. Então isso é uma coisa que vai vir com o cristianismo, né? Inclusive nessas conversões vai ser um episódio muito engraçado, né? A gente vê que foram as mulheres indo atrás dos seus esposos, falando, não, vamos se converter, vamos se converter, vamos se converter. Por quê? Porque nas religiões pagãs, principalmente no romanismo, na religião romana, as mulheres não eram nada. Os homens, para sentir prazer, eles faziam sexo com outros homens, os romanos. Eles só utilizavam a mulher quando eles precisavam ter filhos. Ah, eu preciso de um herdeiro, então vem cá, mulher. Pronto. Era isso, a mulher não era nada. E os judeus também, ela era muito desprezada, né? Aí claro que ela vai ser incorporada no catolicismo. O catolicismo, claro, a criatura mais perfeita da terra é uma mulher, então não faz sentido não englobar isso, né? É claro que nós vamos ter algumas coisas que hoje é muito confundido, né? Porque, vou falar um pouquinho assim, a gente tem o feminismo, por exemplo, que ele vai falar que o cristianismo que é o opressor, o cristianismo que oprime a mulher. A gente vê historicamente isso não faz sentido, né? Mas eu falei a palavra historicamente, né? Que elas não estudam história, então fica difícil. Mas esse pensamento que veio da revolução sexual, na revolução doutrinal e litúrgica do Concílio Vaticano II, ela também pegou um pouco, né? Então o que a gente vai ver? Uma coisa que não existia. Porque São Paulo, o que ele vai dizer, né? São Paulo vai ser quem vai falar dessa participação da mulher na igreja. O que ele vai dizer? A mulher, claro, vai colocar as funções do marido e da mulher, né? Que o marido tem a função de prover e de dar a sua vida para a mulher, né? O marido tem que morrer tem que ser capaz de morrer numa cruz pela sua esposa, senão ele não é um marido decente. E a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, senão ela também não é uma esposa decente. É assim que é o cristianismo. Então, essas são as condições, né? Então São Paulo vai colocar algumas coisas, por exemplo, a mulher, para ela entrar na igreja, ela tem que usar o véu. Isso é uma coisa que é da lei natural, sabe? A mulher se cobre perante Deus. Então é uma coisa da lei natural, assim. Não é? Houve uma lei positiva que corroborava a lei natural, né? Ou seja, uma lei escrita que ia de acordo com a lei natural. Houve isso, hoje infelizmente não há mais, depois da Revolução Litúrgica, mas a lei natural persiste, ou seja, a mulher se cobre perante Deus. Era dito por São Paulo, nas Sagradas Escrituras, que a mulher na igreja, claro, ela podia entrar, como antes ela não podia, mas é um lugar de silêncio, né? Que ela tinha que ficar ali, ela era piedosa. Tinha
essa piedade, o silêncio, o recolhimento. Tanto que São Paulo vai até dizer que, assim, que ela não pode interromper as coisas, né? Porque antigamente, nesse tempo, a pregação era muito maior, né? E as pregações judias tinha essa questão de interromper, né? Eu não entendi. E o rabino ia lá e explicava. Aí eles falam, não, a mulher não pode interromper. Então o que ela faz? Quando chegar em casa, ela pergunta, marido, eu não entendi essa parte. Ele explica. Então, depois da Revolução Sexual, vai ter um problema muito grande, que vai ser a introdução da mulher na liturgia. Que isso é uma coisa que nunca existiu na igreja, né? Isso vai ser uma confusão, porque o cristianismo ele deu uma abertura para a mulher que não existia antes, mas o feminismo vai fazer essa confusão. Então, se a gente pegar, por exemplo, coisas que a gente vê em toda a igreja hoje, né? São mulheres leitoras, acólitas, ministras da Eucaristia. Se a gente pegar uma paróquia brasileira na década de 1930, se alguém fosse e visse isso, aquele padre que permitiu aquilo estava excomungado. Simples. Imagina, a gente tinha uma paróquia na década de 30, uma mulher distribuindo a comunhão, é uma função sacerdotal. Não é nem para ter outro homem que não seja o padre, é uma função sacerdotal. Então, se a gente fosse numa paróquia na década de 30 e visse uma mulher dando Eucaristia, aquele padre estava excomungado, pode ter certeza disso, né? Então, esses erros, eles entraram na igreja, infelizmente, pelo Concílio Vaticano II, né? Então, assim, o véu também, né? Que é uma obrigação da lei natural, a mulher se cobrir perante Deus, né? E aí o Concílio Vaticano II tirou essa obrigação, e agora é muito difícil a gente ver as mulheres usando o véu, né? Mesmo sendo uma tradição tão linda e uma lei natural, né? Então, são coisas difíceis, né? A gente tem que lembrar da função principal, principalmente do papel que o cristianismo deu para a mulher, e colocou a Virgem Santíssima como o exemplo de todo mundo, não só da mulher, né? A Virgem Santíssima não é um exemplo só para as mulheres, é um exemplo para todo mundo. Cristão, não todo mundo. O exemplo é ela. Se as pessoas não seguem, paciência, mas o exemplo é ela. Ela é o farol, ela é tudo. Então, a gente vê essa diferenciação de papéis, né? A igreja também não vai pedir para o homem fazer as funções da mulher, né? Porque é mais difícil. A igreja não vai pedir para o homem amamentar. A igreja não vai pedir para um... Sabe? Então, são funções diferentes. A gente vê até mesmo, por exemplo, os carmelitas. Tem as carmelitas e os carmelitas. Os dois fazem coisas completamente diferentes. Os votos são os mesmos, mas as coisas são diferentes, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Tá? E aqui eu vou retomar um pouquinho sobre São Pedro, né? Que São Pedro, ele já tinha uma entrega muito grande, né? Eu estou falando tudo sobre o capítulo 5, do versículo de 12 a 16, que vai ser falado sobre os milagres dos apóstolos, né? Que vai falar sobre São Pedro também, que vai falar simplesmente que São Pedro, é aquilo que eu já repeti, ele não era mais aquele que negou Nosso Senhor, né? Ele está em um grau muito maior de santidade. Então São Pedro, ele é uma coisa fenomenal. Agora, tratando da libertação milagrosa, né? De São Pedro e dos outros, e de novamente o Sinédrio. Então, assim, os sumos sacerdotes mandam novamente prender os apóstolos. Eles vão mandar prender e colocar numa cadeia pública. E eles vão ser presos. Mas, aí o anjo do Senhor vai tirar eles de lá. Simplesmente assim. Vai tirar eles de lá. À noite, né? E o anjo ordena que eles se apresentem no templo e comecem a pregar. E eles vão dar sequência nisso. Vão com o tempo, vão começar a pregar. Muitas pessoas vão ir lá. Todas essas pregações que eles faziam, nenhuma era em vão. Assim, então, muitas, centenas de pessoas se convertiam a cada pregação que eles faziam. Então era algo assim que deixava muito assustado, né, os judeus. E aí vai acontecer isso, que ele vai sair para pregar, e depois, quando os sumos sacerdotes, eles vão ver que está tendo algum tumulto na cidade com é aquele pessoal lá que está pregando. Ele não sabe quem que é, né? Ele sabe que é o pessoal da comunidade de Jerusalém, mas ele não sabe quais deles são. Então vão lá os sumos sacerdotes e os anciãos na cadeia. Então você vai perceber que a cadeia está intacta, assim, não quebrou nada, tá perfeito. Mas os apóstolos não estão lá. Eles vão perguntar, cadê? Aí
dos que estava assim, vendo o tumulto falou: eles estão lá no templo. Então eles vão lá no templo, vão prender de novo os apóstolos, só que aí os apóstolos vão ceder, né? Vamos então, vamos para essa cadeia aí. Porque eles não podiam usar força. Eles sabiam, tanto de gente que tinha, eles sabiam que se eles usassem a força, eles estavam complicados, né? Ia acabar com eles ali. Porque o pessoal gostava muito, muito mesmo. Então, até os que ainda não eram convertidos já tinham um apreço muito grande por São Pedro, por todos os apóstolos, né? Então ali eles foram. E foram lá de volta para o Sinédrio. Não foi para a cadeia, não, foi para o Sinédrio, perdão. E lá os judeus vão repreender eles, falam: não, nós não proibimos vocês de fazer isso. E aí eles vão falar bem assim: e vocês estão acusando a gente de ter matado Jesus? Aí São Pedro vai jogar a moral, né? Vai falar: não, foi vocês mesmos que mataram Jesus. E vai descer a lenha. E aí ele vai fazer assim uma pregação que eles vão ficar muito bravos, só fazer uma pregação gigante para eles, né? Eles vão ficar muito, a conversão deles era muito duro, né? Então a conversão deles ali tá meio difícil. Mas eles ficaram muito bravos, eles queriam muito matar os dois. Só que a jurisdição deles não permitia que eles matassem. Por quê? Aquilo ali é tudo domínio do Império Romano, né? Então o que o Império Romano permitia que o Sinédrio fizesse? O Sinédrio, só retomando aqui, era como se fosse uma Suprema Corte do judaísmo, né? Como se fosse um exemplo que muito distante, tá? Não tem nada a ver, mas é um exemplo. Como se fosse, por exemplo, o Colégio de Cardeais. Então, assim, tinham 70 líderes do judaísmo, né? E o ancião que era Anás, na época era Anás. Então, eles tinham ali algum poder, só que eles estavam debaixo do governador, né? Que na época ainda era Pôncio Pilatos. Então, o poder deles era o quê? Eles podiam torturar, podiam interrogar, podiam prender, mas eles não podiam matar. Eles não tinham essa autoridade. Eles queriam muito matar os apóstolos, né? Mas aí, como eles não podiam, eles sabiam que prender não ia dar certo, tá bom, solta eles, né? E foi dessa forma que sucedeu, né? E a gente tem também aqui, só fazer um último retoque, né? Vou falar um pouquinho sobre os anjos, né? Os anjos, a gente vê que eles têm uma influência massiva ali no Ato dos Apóstolos, né? Então, o anjo de São Pedro vai levar ele da cadeia algumas vezes. Assim, tanto que existe uma devoção, né? Pelo anjo de São Pedro, né? Então tem orações ao anjo de São Pedro. É uma devoção mesmo, né? O anjo de São Pedro que quebra as correntes. É a oração que geralmente fazem, né? Porque tem outro episódio aqui no Ato dos Apóstolos, mais adiante também, que o anjo de São Pedro vai quebrar as correntes que São Pedro está amarrado, né? Então a gente vai ver que tem essa participação muito grande dos anjos, né? Então aqui, se alguém existe alguma dúvida de que os anjos existam, está aqui na Sagrada Escritura. Não é adulterada pela Igreja Católica, não, gente. Se pegar a protestante também vai estar assim. Ela vai estar adulterada, né? Mas paciência. Enfim. Então, e aqui no versículo 29 do capítulo 4, deixa eu até pegar aqui. Versículo 29 vai ser dito o seguinte: agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anunciam com toda intrepidez tua palavra. Isso aqui, o exegeta vai fazer uma relação sobre a superioridade da lei de Deus sobre a lei dos homens. Então isso aqui é um ponto que até Santo Tomás comenta, né? Que se uma lei positiva vai contra a lei natural, ela não deve ser seguida. O que isso quer dizer? Se uma lei do governo, uma lei do bispo for contra a verdade revelada, ela não deve ser seguida. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, dar um exemplo político, depois dou um exemplo eclesiástico. Aqui no ponto, né? Vocês devem conhecer a história do anglicanismo, né, de como surgiu o anglicanismo. Então, houve Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão é filha dos reis católicos, né? Isabel e Fernando da Espanha. Então, ele era casado com ela, mas ela não dava herdeiros homens para ele, né? E ele ficou muito bravo com isso. Ela era muito difícil de engravidar,
e assim, as gravidezes não se prolongavam, né? Os filhos logo morriam, e os filhos que ela conseguiu ter e que conseguiram sobreviver eram todas mulheres. Ele precisava de um herdeiro, porque senão a coroa ia se perpetuar para o outro lado, né? Para um lado que era oposto aos pensamentos dele. Então o que ele fez? Ele pediu para o Papa: Papa, é o seguinte, anula meu casamento. Aí o Papa foi lá, analisou: seu casamento foi válido, não tem como anular. Não tem, porque não existe anular casamento, né? Mas seu casamento não foi nulo, seu casamento foi válido. E aí ele ficou bravíssimo, ele falou: então eu vou criar a minha igreja. Então ele criou a igreja dele para ele se casar com Ana Bolena. Foi a segunda mulher dele, ele teve 7 mulheres. Foi a segunda mulher dele, foi Ana Bolena. E aí teve um grande problema ali na Inglaterra, porque todos tinham que concordar com isso, né? Tinham que falar: não, eu considero o casamento do rei Henrique VIII com a Ana Bolena válido, listo, é isso aí mesmo. Então, tipo assim, ele colocou a lei, passou essa lei. Quem não fizer isso vai morrer. Então houveram vários mártires, né? Mas quem que eu vou destacar aqui é São Thomas More, que ele tentou se desviar ali, fazer uma brincadeira com as palavras, não usar a palavra exata, né? Mas chegou na última corte lá e é o seguinte: se apoia ou não, sim ou não. Ele não apoia, não existe, não foi válido. O Papa disse, e aí ele vai morrer. Então esse ponto é um exemplo aqui, porque o que a lei positiva mandava ele fazer, né? O que a lei inglesa mandava ele fazer? Mandava que ele falasse: não, vocês se casaram, é isso mesmo, parabéns, boa lua de mel, alguma coisa assim, sabe? Mas a lei da igreja, não, é impossível isso. Então ele fez exatamente isso, ele preferiu a lei de Deus à lei dos homens. São Thomas More. E aqui eu vou citar um outro exemplo aqui, ó, que vai ser um pouquinho mais polêmico, né? Do nosso século, né? Que, por exemplo, os bispos que nos mandam comungar na mão. E aí? Bom, ele é uma autoridade eclesiástica. Mas ele ser autoridade eclesiástica não significa que as ordens dele são revelação divina. Porque não são. O que a gente entende sobre o que a igreja nos passou durante os séculos, né? Claro que não tem no Evangelho, Jesus, não comungarás na mão. Mas o que a gente passa, né? Sobre a tradição, porque a tradição é como se fosse um evangelho contínuo, né? Porque não acabou. A revelação acabou com a morte de São João. Mas a tradição não. Então, o que a tradição vai nos dizer? Que não se deve comungar nas mãos. E vai apontar diversos motivos para isso. Inclusive, até mesmo o Concílio Vaticano II, que é tão problemático, vai dizer que o fiel tem o direito de comungar de joelhos na boca. Então, quando um bispo se nega a dar a comunhão na boca, o bispo, o padre, ele está indo contra a lei de Deus. Então, e aí? O que eu faço? Bom, eu sei que eu não vou desobedecer à lei de Deus. Eu sei que isso. Então, assim, aqui em Cuiabá, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ir em outras igrejas, né? Porque aqui nós temos igrejas que os padres são fiéis. Se a gente vai numa igreja onde o padre não quer dar a comunhão, a gente pode ir em outra, né? Mas é uma questão difícil, né? Tem outra questão também, né? Que um papa anterior promoveu as ideias do arianismo, né? Não promoveu assim abertamente, mas ele deu muito espaço para os arianos, para muitos cardeais arianos. Arianismo é uma heresia, por volta ali do ano 1100, 1200, está muito forte. E aí Santo Atanásio, que viu ali que a igreja estava promovendo aquelas ideias, né? O que ele fez? Ele ordenou alguns bispos, sagrou alguns bispos, né? E com aquele patriarcado dele ali, que é o patriarcado do Egito, agora esqueci o nome. Oi? Patriarcado de Alexandria, isso. E aí ele ordenou alguns bispos ali que pensavam de acordo com a reta doutrina católica, e aí depois foi corrigido. A igreja falou: não, de fato, estava errado isso que o Papa falou, o Papa Libério. Então foi retificado tudo aquilo que foi dito, e tanto que Santo Atanásio, bom, é santo, ele foi canonizado, né? Porque ele viu aquilo. Claro que a gente não pode simplesmente falar: não, essa ordem da igreja aqui eu acho que ela está errada, né? A gente não tem discernimento para isso. Mas é algum exemplo, né? Não tem algumas ordens, por exemplo, que a gente pode... Porque assim, o que é um santo, né? Santo é alguém que a gente possa copiar. Então,
em certo nível a gente pode copiar isso, né? Mas tem que ser feito com muita prudência, por exemplo. Não é só porque a gente não gostou de uma lei, que a gente não gostou de uma norma, que aquilo vai contra que a gente possa fazer isso, né? Então, assim, o bom é que a gente nunca faça, que a gente ouça, se houver algum cardeal muito entendido, alguma coisa assim, um patriarca, a gente veja que ele de fato está defendendo a fé católica, né? Se for alguma coisa muito contra a fé mesmo, aí sim. Mas a gente tem que ter muita prudência nessas coisas, né? Mas o que é importante, que eu quero ressaltar aqui, que o exegeta vai falar também, é a relevância da lei natural. A lei natural, que é a lei criada por Deus, ela tem que ser respeitada. A lei divina, que a lei natural a gente percebe nas coisas, né? Mas é complementada na revelação, é complementada com a lei divina. Então isso, sim, a revelação e a lei natural, aquele é o nosso parâmetro. Então, por exemplo, se for um exemplo absurdo, né? Um papa que fala, não, pode sim casamento gay. A gente sabe que isso vai totalmente contra a lei natural. A lei natural, a lei de Deus. Então aí, o que a gente vai fazer? Ele é autoridade, a gente vai bater palma e falar isso mesmo? Não. É claro que a gente também não vai falar, esse cara não é mais papa, né? Vai falar, não. Então a gente tem que reconhecer que ele é o papa, né? E resistir aos erros. Então, por exemplo, assim, tem alguns exemplos que são meio difíceis, né, da gente entender. Quando o Papa João Paulo II, por exemplo, ele pega uma imagem de Buda e coloca em cima de um sacrário, ou quando ele beija o Alcorão, ou quando o Papa Francisco permite que aconteça aquela adoração a Pachamama ali nos Jardins do Vaticano, né? Então isso são coisas muito complicadas que a gente vê nas nossas autoridades, mas assim, é claro que elas são autoridades, elas não estão destituídas. Então nesse ponto que a gente vê esses erros claros assim, que vai contra o que a igreja sempre ensinou, a gente tem que reconhecer que ali é o Papa, reconhecer, então tem que ter o respeito, né? Mas a gente também tem que resistir ao erro. Porque vamos supor, por exemplo, um exemplo... existe uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e meu pai bate na minha mãe. Meu pai é minha autoridade, eu não posso desrespeitar ele, eu não posso chegar e bater nele, eu não posso chegar... Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer que ele é meu pai, eu tenho que tratar ele bem, mas eu tenho que evitar que ele bata na minha mãe, eu tenho que ser contra aquilo, eu tenho que falar, não, você não pode fazer isso. Então eu tenho que resistir, ou seja, explicar que aquilo é errado, evitar ao máximo que aquilo aconteça, mas sem... Essa é uma posição cristã, né? Você vai ver, se outra pessoa vai falar, não, mata ele, não pode matar o seu pai. Então você tem que ter o respeito por ele, mas mesmo assim, evitar o erro, evitar que ele faça aquele erro e falar para ele de uma forma respeitosa, não, o senhor está errado, isso não pode ser feito. Então essa é a posição que a gente deve adotar. Mas, de maneira geral, era isso que eu tinha por hoje. A gente vai dar, semana seguinte a gente vai dar sequência no tomismo, né? E depois a gente vai voltar para o Atos dos Apóstolos. Alguma pergunta?